Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 infrações de trânsito que quem comete pode pagar uma multa de quase R$ 3.000, podendo chegar a quase 6.000 em algumas circunstâncias. Todas essas 6 infrações também suspendem o direito de dirigir. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que gosta dos conteúdos aqui do canal e gostaria de ter conteúdos adicionais, te convido a me seguir lá no Instagram, @Manual do Trânsito, e para quem quer ser meu aluno, ter um contato direto comigo, na descrição desse vídeo aqui tem algumas opções. Você deve saber que as infrações de trânsito elas são divididas em naturezas, que seriam categorias de acordo com a gravidade. Existem infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima. Mas tem um detalhe, apesar das infrações de natureza leve, média, grave, não terem mudanças nos seus valores, apenas os descontos que a lei pode prever, que é de 20% ou 40%, no caso das infrações gravíssimas, que também podem ter descontos, os valores são diferentes, porque as infrações gravíssimas podem ter seus valores multiplicados. Existem infrações gravíssimas vezes 2, 3, 5, 10, 20, podendo chegar a 40, 60, podendo chegar a 120. Toda vez que eu falo vezes 2, vezes 3 e assim sucessivamente, você deve considerar o valor da infração gravíssima, porque nem todas elas multiplicam, e você multiplica por aquele índice. Então, por exemplo, uma infração de avançar o sinal vermelho é R$ 293,47. Mas existem infrações, por exemplo, de ultrapassar pelo acostamento, que ela é gravíssima vezes 5. Significa que a gente pega esse valor 293 e multiplica por 5. Então, estamos falando aí de uma infração de quase R$ 1.500. No vídeo de hoje, a gente vai falar das infrações, 6 infrações que multiplicam por 10, podendo ser multiplicada também por 20. Isso porque todas essas infrações que eu vou falar agora, quem for reincidente em menos de 12 meses, ou seja, cometeu a infração e cometeu novamente em menos de 12 meses, na primeira infração, a multa é gravíssima vezes 10, quase R$ 3.000. Na segunda, já vai ser gravíssima vezes 20, quase R$ 6.000. Há outro detalhe que eu vou falar no decorrer de cada uma delas, que é todas elas prevê suspensão do direito de dirigir. Como muitos conhecem, você vai ter a sua carteira suspensa. Mas vamos começar falando da infração por dirigir sob influência de álcool, capitulada no artigo 165 no Código de Trânsito Brasileiro. O que é que ela diz? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração de natureza gravíssima, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir, já definido na lei, 1 ano, suspensão por 12 meses. Em seu parágrafo único, ele diz o seguinte: aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses, assim como eu já havia adiantado. Seguindo, a gente chega no artigo 165-A, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, infração igualmente gravíssima, igualmente multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir também por 12 meses. Também se aplica em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. O que é que a gente está falando nesse caso? Todas as vezes que alguém se recusa a fazer o teste do etilômetro, estará incorrendo nas mesmas punições daquele que comprovadamente está sob influência de álcool. A recusa é considerada um outro tipo infracional com as mesmas consequências. Agora a gente vai para o artigo 173 do Código de Trânsito, disputar corrida. Esse é o famoso fazer racha, fazer pega. Penalidade multa 10 vezes também, suspensão do direito de dirigir. Aqui está escrita apreensão do veículo, mas essa é uma penalidade que não mais existe, apesar de ainda constar no texto de lei. Ela também aplica-se em dobro a multa prevista no caso de reincidência
na infração em 12 meses. O que é que a gente pode falar em relação a essa infração? É de que disputar racha, disputar pega, não pode ser confundido com uma organização. Um evento que foi organizado, foi pensado, foi marcado e lá tem pessoas fazendo esse tipo de racha, esse tipo de pega. Essa infração é para aqueles casos que as pessoas, de forma repentina, né? Um deles estava no semáforo, o outro provocou e eles, de forma repentina, de repente, de fato, fazem ali uma disputa de corrida. Nos dois artigos que eu falei anteriormente, dirigir sob influência de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, entre outras possibilidades, a suspensão vai ser de 12 meses. Nesse caso aí, a suspensão é de no mínimo 2 meses, no máximo 8 meses. E a gente fala agora do artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro. O que é que ele nos diz? Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia e manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade competente. Aqui é igual, gravíssima, vezes 10, suspensão do direito de dirigir e também aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência em 12 meses. O que é que essa infração nos ensina? Olha só, ao contrário do artigo 173 que eu falei anteriormente, esta é uma competição organizada, sem autorização. É possível existir uma competição autorizada? Sim. Qualquer entidade pode solicitar ao órgão de trânsito que seja permitida uma competição, mesmo na via pública, e evidentemente vão ter alguns critérios a serem respeitados, como isolamento, pagamento de caução e tudo mais. Porém, neste caso, estamos falando de uma competição não autorizada. Essa infração pode ser não só para a pessoa física ou jurídica que organizou, mas também para os condutores que participam. Veja que há uma diferença do artigo anterior, porque no artigo anterior foi de forma repentina, nesta não. Eles sabiam que iam ter esse evento e foram para ele intencionalmente para fazer aquela competição não autorizada. A gente parte agora para o artigo seguinte, o artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. E essa manobra perigosa, como é que ele diz aqui, ó? Mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Assim como as outras, gravíssima 10 vezes, suspensão, aplica-se em dobro no caso de reincidência. Essa também é uma infração que vai trazer suspensão, assim como as outras, de 2 a 8 meses, a depender da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o dirigente do órgão, seria o presidente ali do Detran, via de regra. Mas o que acontece aqui, apenas de alcoolemia, seja recusa ou não, é que tem prazo de 12 meses. Todas essas outras aqui, o prazo é de 2 a 8 meses e na reincidência o prazo pode ser maior. Neste caso de manobra perigosa, é mediante arrastamento, deslizamento de pneus. Então, estou mostrando aí uma imagem de alguma situação como alguém que sai cantando pneu, dá um cavalo de pau, entre outras situações. Essa vai ser considerada, sim, arrastamento de pneus. E a gente vai agora para a infração derradeira, né? Aí vamos pular para 191 no Código de Trânsito Brasileiro. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Gravíssima, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e, assim como as demais, aplica-se em dobro no caso de reincidência. Ou seja, nessa imagem que você está vendo agora, o condutor realiza uma ultrapassagem e essa ultrapassagem é feita não só de forma perigosa, como ele passa entre veículos que estão transitando em fluxos opostos. Essa infração é muito perigosa. É uma das infrações mais perigosas
que a gente pode encontrar previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Existem infrações até mais caras que essas aí. Eu falei que algumas infrações, que uma infração, melhor dizendo, é 20 vezes, podendo ser 40, existe outra, que é 60 vezes e pode ser 120. Vou deixar justamente essa infração aqui ao lado do meu rosto para que você possa acompanhar. Espero realmente que essas informações tenham te agregado mais conhecimento. Você pode ver outros vídeos aqui do canal e a gente se encontra com toda certeza no próximo vídeo.